Eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 26, mas eu vou falar, a ênfase vai ser a partir do versículo número 34, 35, na verdade. Mas vamos ler a partir do 26. Que vamos ler. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se sou virgem?" O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça em mim conforme a tua palavra." E o anjo a deixou. Maria, ali na dela, uma jovem e possivelmente ali entre 17 anos no máximo, né? E essa era uma idade normal que as moças se casavam, até entre 14 e 17. Mesmo que a Bíblia não fala exatamente esse relato. E Maria, dentro do que a gente, comparando com a nossa realidade aqui, ela estava noiva de José. Diz que ela estava prometida em casamento. Mas o estar prometida em casamento significava muito. Ela era noiva, mas esse noivado judaico era um relacionamento infinitamente mais estável do que os nossos hoje, do que alguém que é noivo hoje. Então, era bem diferente. Esse noivado, né, ou seja, o que era a realidade desse noivado? O casal não se relacionava sexualmente até o casamento. Não tinham casado ainda, eram noivos. Mas eles já estavam legalmente ligados um ao outro. E o rompimento desse noivado, ele exigia um processo de divórcio, se houvesse o rompimento do noivado. Então, isso era algo muito sério. E Maria, então, noiva, sonhando com o casamento, de repente chega o Gabriel a ela, diz: "Olha, você vai engravidar, você vai ter um filho." Isso tudo, quando o anjo disse que ela ia ficar grávida, gente, isso era muito sério. Ela diz: "Como vai ser isso? Eu sou virgem, eu não tive relacionamento com homem nenhum. Você está dizendo que eu vou ficar... Você está dizendo que eu vou ficar grávida? De que maneira que vai ser isso?"
E se ela aparecesse com a sua barriga crescendo, e naquele momento ela poderia ser apedrejada, porque ela seria vista como uma adúltera. E ela corria risco de morte. E o sonho dela de casar, iria por água abaixo. O José, quando soube disso, ele quis fugir. Espera aí, e que história é essa? Você está grávida, o anjo veio, ei. Mas daí, Deus falou com José também, explicou a história para ele. Deus explica as histórias para todos aqueles que de fato precisam saber as histórias. E o anjo disse a ela, salve a agraciada. Segunda coisa que ele disse, versículo número 30. Ele disse, não tenha medo. Não tenha medo. Como não ter medo? Olha o tamanho do desafio. Como não ter medo de perder o José? Como não ter medo de ser apedrejada? Como não? Ele disse, não tenha medo. Ele estava dizendo, confia. Você não vai estar sozinha. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de promessas. Você está debaixo de palavra divina. Então não tema. Você que está em Jesus está debaixo de promessa. Você que está em Jesus está debaixo das promessas da palavra de Deus. Elas haverão de se cumprir. Não tema. O medo em nada nos ajuda. A Bíblia diz que o medo arma laços. O medo só nos atrapalha. O anjo disse a ela, não tema. Não tema, você é agraciada. Ele disse, alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo. Alegre-se. Quem é alcançado pela graça precisa se alegrar. Então, a primeira coisa ele falou da graça. Alegre-se, agraciada. A segunda coisa diz, não tenha medo. Em seguida, ele reafirma a graça. Ele diz, você foi agraciada. E então, ele diz o que vai acontecer. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. E ele dá então todo o anúncio do que virá adiante do que iria acontecer. Anuncia quem seria Jesus. E então Maria acredita, não é que ela duvida, ela acredita, e ela faz uma pergunta normal, mas como vai ser isso? Eu sou virgem, como acontecerá isso? Ou seja, ela recebeu a graça, ela acreditou, ouviu a palavra, e ela fez a pergunta, como será isso? E lhe veio a resposta, mas não com todos os detalhes dentro de uma lógica humana. Mas a resposta veio. E diz, versículo 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. Maria, sabe como que você vai encarar esse desafio? Sabe como vão acontecer as coisas? É o Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo. Ei, Maria, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá. Outra versão diz, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E é muito linda essa expressão que o anjo Gabriel está usando aqui, cobrirá com a sua sombra. Não está na Bíblia, mas
eu fico imaginando que possivelmente a ideia era remeter a mente de Maria ao Salmo 91, aquele que habita a sombra, né, no esconderijo do Altíssimo, a sombra, e descansa a sombra do Onipotente. E aqui está dizendo o Altíssimo, o maior de todos, o Deus Altíssimo. Você estará com a sombra dele e é alcançado com uma sombra quem está próximo. Nós recebemos a sombra de uma árvore se estamos junto a ela. Se a árvore está junto a nós, então a sombra. O que também era comunicado a Maria, que diante de todo esse desafio, o Senhor estaria ali junto a ela, com a sombra do Senhor estaria ali, guardando e protegendo. A sombra dele. Deus junto, Deus próximo. Eu fico imaginando quando José quis fugir de Maria. Quem sabe o coração, enfim, isso não está na Bíblia, mas quem sabe Maria diz, puxa vida, agora perdi meu noivo. Quem sabe humanamente, a alma humana disse, agora você está sozinha. Mas não, o anjo tinha dito que Deus estaria com ela, porque a sombra, quem está debaixo de uma sombra está próximo. A sombra do Altíssimo estaria sobre ela, o Altíssimo a cobriria com a sua sombra. Se a gente está com Jesus, se habitamos no esconderijo do Altíssimo, se estamos à sombra do Altíssimo,